Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Seara Fraterna. Seguimos virtualmente, longe fisicamente, mas com certeza unidos pelos nossos pensamentos, nossos corações e orações. E antes de assistirmos à palestra, vamos à leitura de uma página que hoje será do livro Vida e Caminho, Emmanuel Chico Xavier. Carta de Ano Novo. Ano Novo é também renovação de nossa oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário, descerrando-se nos horizontes mais claros para a necessária ascensão. Lembra-te de que o ano em retorno é novo dia, a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tiveste a coragem de cumprir. Se tens inimigo, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Se foste ofendido, perdoa, a fim de que o amor te clareie a estrada para a frente. Se descansaste em demasia, volve ao horado de tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência feliz no dever bem cumprido. Novo ano, novo dia. Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Recorda que há mais ignorância que maldade em torno de teu destino. Não maldigas, não condenes. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão. Não te desanimes, nem te desconsoles. Cultiva o bom ânimo com os que te visitam, dominados pelo frio do desencanto ou da diferença. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco e que, como oculto ao nosso lado, paciente e bondoso, repete-nos de hora a hora. Ama e auxilia sempre. Ajuda aos outros, aparando a ti mesmo, porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta de teu coração. E buscando os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações, pedimos a Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso mestre amigo, e a espiritualidade sempre presente, que tenhamos mais uma noite tranquila de paz e de estudo, e que possamos aplicar no nosso dia a dia o Evangelho de Jesus. Assim seja. E agora vamos assistir a palestra, que o tema hoje é Crise, ameaça ou oportunidade? Com o nosso querido amigo Alexander Francisco. É com você, Alexander. Saudações cordiais e fraternas e também virtuais a todos. Estamos muito felizes de estarmos novamente aqui conversando sobre um tema de grave importância. Nós vamos conversar sobre crise, ameaça ou oportunidade. E sem mais delongas, para não nos estendermos na introdução que faremos, é claro que a crise é um assunto importante que devemos ventilar sempre e dessa vez à luz da doutrina espírita, com os conhecimentos que aprendemos com a doutrina e com as demais fontes de pesquisa e conhecimentos do mundo todo. Vamos então começar efetivamente falando sobre a crise e a oportunidade. E a gente vai começar lembrando de uma das definições de crise que vem pelo dicionário Michaelis, que diz assim: episódio que se caracteriza pela presença de circunstâncias de difícil superação, lance embaraçoso que tende a ser duradouro, adversidade, agrura, apuro. Então, essa definição de crise ela é bastante abrangente, porque se observarmos do ponto de vista médico, as crises são muito ligadas a estados enfermiços que pioram, apresentam algum quadro de agudez e se demonstram um tanto quanto estáveis neste mesmo problema mais agravado.
Também temos as crises do ponto de vista financeiro, que é aquela que sai do nosso orçamento e nos gera dívidas e nos gera bastante complicações. Temos também as crises morais, que são aquelas onde os vícios se equipam com tanta alimentação psíquica que a eles damos, e eles se tornam então monstros a nos controlar e a nos fazermos perder as rédeas da nossa própria vida emocional e sentimental. Temos também as crises de ordem social que esbarram em problemas de diversos tipos, como esse que vivemos inseridos em gravíssimas complicações do ponto de vista da saúde, da economia e de diversas outras encruzilhadas complicadas para que nós resolvamos por onde seguir. Então, essa definição do Michaelis esbarra, sim, numa visão mais ampla do que define crise. O vocábulo, repito, vai passar a ideia de alguma circunstância muito difícil, de um momento grave. E isso vem ao encontro de outras definições de crise, como veremos agora, por exemplo, a crise como momento em que se deve decidir se um assunto ou segmento de uma ação deve ser levado adiante, alterado ou interrompido. Aqui entendido como momento crítico da evolução de algum processo, de algum comportamento, de alguma circunstância, que nos pede decisões para tomarmos em relação ao que faremos, dando sequência ou não àquele determinado assunto ou aquelas ações que estamos tomando. Então, aqui a crise tem conotações de problemas, de efetivamente advertências sobre o que devemos decidir e quais mudanças devemos providenciar no sentido de evitá-la ou de dirimi-la ou de diminuí-la dentro da sua manifestação. Isso nos faz lembrar um conceito um tanto quanto equivocado na tradução da palavra chinesa Wei Qi. Wei Qi, algumas pessoas dizem que tem dupla significação. Uma que seria problema, perigo, circunstância de muita gravidade e urgência, e a outra que seria ligada à oportunidade. Essa palavra oportunidade, para tentar definir o di, não é muito correto do ponto de vista linguístico. E alguns filósofos e também estudiosos dos termos, da etimologia das palavras e da tradução das palavras, dizem que tem mais a ver o Wei Qi chinês com a definição como ponto crucial, ponto crítico. É o ápice do momento onde nós temos que tomar decisões. Isso define o que é crise para chineses. Dá uma ideia assim de oportunidade, porque também uma das traduções seria momento importante, momento crucial, momento adequado. Então, se a gente pensa em momento adequado e oportunidade, até que podemos forçar um pouquinho a barra nessa definição que ficou clássica quando John Kennedy fez um discurso, se não nos enganamos, em 1958, e ele disse que a palavra crise em chinês queria dizer perigo e oportunidade. Aí a gente vai deixar passar, digamos assim. Podemos entender então o Wei Qi em chinês como ponto crucial, momento grave em que temos que fazer alguma coisa. Senão a coisa vai piorar. É o clímax, é o momento mais importante. E aqui nós temos exatamente uma conotação com os filmes, com as estruturas de roteiro que foram estudadas por tanta gente como Sid Meier, como outros, como Doc Comparato, que trazem para a gente uma observação de que o filme começa
apresentando os personagens, apresentando as situações, até que ele tem alguns pontos de virada, que eles chamam de twists. E esses twists são pequenas crises que vão obrigando o drama, o pathos, ou seja, os sentimentos envolvidos com a contação da história, que o logos dá conta no roteiro. Isso aqui me valendo de uma comparação com o teatro romano, com a dramaturgia grega, desculpa. E isso vem num fluxo até que chega a um momento de ápice, que é uma crise muito mais severa. Aquele momento é o momento do clímax do total do filme. Aquele momento vai ser o grande conflito, dramaturgicamente falando, vai ser o momento mais grave daquela história que compõe o enredo daquele roteiro. E a partir daquele ponto de clímax, que é a crise maior, decisões serão tomadas, coisas acontecerão para que o fluxo da história volte a mais ou menos uma normalidade. Isso dentro de uma estrutura de roteiro hollywoodiano mais ou menos conhecido e clássica. Quer dizer, é a crise dando oportunidade de trazermos os brilhos da decisão, dos sacrifícios, das medidas heróicas para que a gente reverta aquela circunstância. A gente deixa claro que está fazendo tão somente aqui uma comparação. É claro que as crises vão existir durante todo o pathos da história, porque é a crise, que é o conflito, que traz para aquela peça teatral, ou para aquele filme, ou para aquele seriado, exatamente o calor do encantamento. Porque se não tivesse crise, se fosse um filme tudo certinho, sem problemas, imagine uma novela sem vilão, sem momentos de tensão, sem momentos para terminar, igual aquela novela Avenida Brasil, que parava aquela cara complicada. Estávamos revendo pedacinhos daquela novela A Viagem. O que seria da viagem se aquele obsessor lá, acho que o tal do Alexandre, não tivesse causado problemas, ou seja, crises? Ele é o agente de crises que se desenrolam e isso faz com que a história tenha graça, nos encante. Da mesma forma, a vida. Sem as crises, a gente não consegue propulsar determinadas ações, não consegue alavancar determinadas decisões que estavam tardando, inclusive, por causa da nossa procrastinação, por causa da nossa vontade de estarmos estagnados no tal do conservadorismo enquanto postura comportamental, aquele que diz, deixa assim, vamos mudar não, vai dar muito trabalho, vou ter que estudar muito, vou ter que pensar muito, vou ter que mudar muito as minhas estruturas. E sim, toda crise sugere e nos obriga a mudanças. Se a gente não estiver mudando com alguma frequência, a gente provavelmente vai sentir dores que também classificamos como crises, porque é exatamente a imobilidade causada pela tristeza, causada pelo comodismo, causada pela ansiedade, causada pelo medo, essa imobilidade que nos traz grandiosos problemas de desenvolvimento da alma. Então, para evoluirmos, a gente precisa movimentar. E movimentar quer dizer enfrentar as crises com a visão de que ela vai ser um momento crucial, mas que ela vai providenciar alguma mudança importante. Então, voltando para os nossos slides, é importante que nós entendamos esse resumo. Então, crise é a chamada para decisão, no sentido de entendermos que é um momento grave que exige a inteligência. Agora não é o momento do sentimento. Sim, porque o sentimento já sentiu a crise. O sentimento foi aquele que soou o alarme de uma crise se instaurando. O sentimento, seja ele o medo, as dores, a angústia,
ou qualquer outro sentimento que nos grite diante de uma crise, isso nos sinaliza que pronto, a crise está aqui. Agora, o que fazer? Usar a inteligência. Não temos como consertar uma crise usando a raiva, por exemplo. Não temos como consertar a crise usando diretamente a forçação de barra para a alegria, nos obrigando a assumirmos posturas alegres, quando isso nem é tão honesto diante de nosso momento de apreensão com a crise chegando. Então, a crise é uma sinalização, um grito de perigo. Quem há de ficar nervosamente feliz fugindo dessa crise? Então, não há como nós entendermos a resolução de uma crise sem o uso da inteligência. Portanto, quando articularmos a inteligência, quando mobilizarmos a inteligência, ela própria vai articular as melhores decisões ou as decisões possíveis, porque às vezes nós não temos competência, não temos perícia e talvez ainda não tenhamos todo o olhar acurado para a prudência e talvez nem sejamos tão peritos ainda para poder tomar as melhores decisões. Mas nós vamos tomar as que nós podemos. E essas decisões vão gerar ações. Não dá para você tomar uma decisão sem que ela não gere uma ação. Se ela for uma decisão, mas não gerar uma ação, ela é somente uma desonestidade consigo próprio. É aquele momento em que você diz, esse ano eu vou malhar, e não malha. Isso é desonesto consigo próprio porque é um planejamento que você fez e não quis cumpri-lo com a bênção da sua própria ação. Isso nos faz lembrar daquela história que se conta de um homem que ficou preso no lodaçal com a sua carroça. Não sei se vocês conhecem essa história. E ele ficou preso no lodaçal com a sua carroça e a Hércules, o filho de Zeus, passava por ali. E o homem estava em cima da carroça, puxada por bois, chicoteando os bois e tentando sair do lodaçal. Mas quando viu o grande herói grego, ele então disse, Hércules, que bom que te vejo. Com sua força, por favor, retire a carroça da lama, para que eu possa seguir viagem e continuar o meu trabalho. E Hércules olhou para ele e disse, desça da carroça, empurre o veículo e ajude os animais a te fazerem sair dessa circunstância do lodaçal. Ou seja, essa história elucida a importância da ação após a decisão. Não adianta dizer, não vou mais cometer determinado vício, mas não tracejar um plano de ação para que na prática aquilo que foi acordado conosco, de nós para conosco, não seja efetivamente praticado. Então, decisão tem que mobilizar ação. Senão, como dissemos, é só uma mentirinha de nós para conosco. E essas ações que nós tomarmos, por melhores sejam as intenções, ou por melhor seja a métrica usada para que ela possa causar soluções, ainda assim elas vão produzir reações. E essas reações trazem consequências. E essas consequências nos convidam a mudanças. Praticamente todas as crises nos convidam a mudar alguma coisa. Se acontecer alguma crise, é porque nós tínhamos que mudar alguma coisa. Entendamos isso com clareza, com nitidez. Se aconteceu uma crise, há aí um convite para mudarmos. Se não precisássemos mudar, não haveria aquela crise. Isso fica bem claro em nosso panorama de conhecimentos a respeito da doutrina espírita. Isso nos faz lembrar também o pensamento hegeliano, quando ele estuda a dialética do ponto de vista filosófico, ainda no século XVIII, indo para XIX, e ele entende perfeitamente o que é a tese. É uma circunstância que está posta, que é o que está, que é o que é. Ali a tese é o que está ocorrendo. E esta tese
ela acaba por enfrentar contradições. Aliás, Hegel dizia que nós somos contradições ambulantes, nós somos aqueles que vivemos em francas contradições. Nós dizemos que amamos a Jesus, mas gostamos de dar um pulinho nas instâncias do ódio, nas instâncias da vingança. Nós dizemos amar ao próximo, mas se ele coloca uma música que nós não gostamos, do estilo que nós não gostamos, mais alto, a gente deseja a ele uma morte lenta e talvez desagradável, para que ele possa aprender a respeitar as nossas conveniências. Então, nós somos contradições também. Mas Hegel dizia que há uma força que contradiz a própria tese, a situação do estar, do ser. E isso é o que ele diz não ser. Ou seja, a antítese é algo que diz não, não é. Ele discute a realidade, como ela está posta, e começa a discutir se aquilo ali é viável, se aquilo ali deve continuar. É como se a antítese começasse a providenciar uma ruína daquilo que nós tínhamos anteriormente como certo. Ou seja, aquilo que era certo demonstra-se líquido, começa a se desmoronar em antíteses, em contradições que as circunstâncias, que o mundo, que as pessoas vão trazendo a esta tese. Isso nos faz lembrar também do filósofo Heráclito, que já dizia que nós não conseguimos pisar no mesmo rio 2 vezes seguidos, porque a água passa, tudo muda, tudo acontece, tudo vai. E a gente também teve, mais modernamente, o Zygmunt Bauman, que também trouxe o mesmo conceito de entender a natureza líquida do mundo. Tudo está líquido e escorre pelas nossas mãos para entendermos-nos como aqueles que tentamos nos entreter e evoluir dentro das mudanças que se vão acontecendo e nós vamos nos acometendo e aprendendo a lidar com elas. Por isso, aquele ser humano que é muito rígido em seus princípios não para tentar entender o que a voz da antítese pode estar se prendendo a teses que já estão se esbarrondando por si próprias. E, portanto, a antítese movimenta a tese e promove uma nova análise. E essa análise pode trazer uma mudança. Essa mudança que passa por uma transição, onde nós vemos os elementos do velho com os elementos do novo, como nos dizia Kardec, inclusive, no livro A Gênese, capítulo 3, essas mudanças vão nos movimentar de tal maneira que vão gerar uma síntese. E às vezes a síntese é o melhor da tese com o melhor da antítese, para que a gente possa fazer uma interseção e criar um terceiro movimento, que é então a síntese. E o que é mais interessante é que essa síntese, aos poucos, se estabelece e se torna, portanto, uma nova tese. E essa tese, em futuro próximo ou mais distante, vai receber antíteses. E essas antíteses, segundo Hegel, vão providenciar o choque entre tese e antítese para gerar novas sínteses. E essas sínteses se transformarão em teses. E assim a gente vai evoluindo no dizer de Hegel. Embora esse pensamento tenha também pessoas que pensem ao contrário. Quer dizer, o próprio pensamento dialético de Hegel tem pessoas que ofereceram uma antítese e novas sínteses foram sendo formuladas. Mas isso eu trouxe esse ponto para que nós entendamos que a vida também é assim. Está tudo, entre aspas, tranquilo, tudo, entre aspas, bem, quando de repente nós nos deparamos com a crise. A crise, muitas vezes, é a antítese daquilo que nós criamos ser rígido, fixo, mas não era, porque nada é tão rígido, tão fixo. Quando Heráclito percebeu, Bauman também. As coisas mudam, as coisas acontecem numa velocidade que muitas vezes nós nem compreendemos. Nosso estado de saúde altera-se, nosso estado de humor vai sofrendo mutações ao longo do dia.
Muitas vezes começamos o dia maravilhosamente bem, terminamos esquisito, mas aí de tarde estávamos restaurando, enfim. A gente vive constantes mudanças justamente para que nós possamos fazer as melhores sínteses a partir daquilo que nós enfrentamos e classificamos como crises. Então, a crise é o momento da antítese dos nossos princípios que precisam ser reavaliados. E aí a gente faz novas sínteses, e essas sínteses nos engrandecem e promovem evolução de uma maneira ou de outra. Voltando, portanto, a gente já entende que Kardec, no capítulo 13 do livro A Gênese, vai fazer uma observação bem interessante a respeito da questão que nos leva à compreensão da crise. Vamos ver, então, da seguinte maneira. Ele nos diz que, todavia, à medida que o senso moral prepondera no homem, e na mulher, e na humanidade, desenvolve-se a sensibilidade. E isso faz com que a humanidade diminua a necessidade de destruir. Acaba mesmo por desaparecer essa necessidade, por se tornar odiosa. O homem ganha horror ao sangue. O que Kardec quer dizer com isso? Que as crises vão se sucedendo de tal maneira que vai fazendo com que o senso moral seja a síntese daquilo que antes era a tese, que era a violência, era conquistar espaços, era tomar aquilo que se queria pela guerra, pela violência, e o senso moral vai sendo a síntese de tanto que a gente viu a antítese demonstrar o quanto sofremos por usarmos a violência. E essa síntese é o próprio desenvolvimento do senso moral. A gente vai aos poucos achando a violência odiosa e tomando horror ao sangue derramado, sobretudo em guerras, em conflitos, em problemas maiores. Então, observemos aí a questão da crise sendo a antítese de comportamentos antiquados e arraigados no mal, que traz como síntese o desenvolvimento do senso moral. Também existe uma coisa importante na crise, que é exatamente o rompimento com que as crises geram. Então, Kardec nos diz, agora no capítulo 18 do livro A Gênese, não poderiam consegui-lo, ou seja, a evolução a civilização da humanidade enquanto evolução, ele diz que não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças arraigadas no mal, ligadas ao passado, conservadas, estáticas e inflexíveis no preconceito e nas estruturas arcaicas, nem com as suas instituições antiquadas. Restos de outra idade, boas para certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que comportavam, seriam hoje um entrave. Então, Kardec nos diz que aquelas estruturas do passado, aquelas coisas que tinha no passado, não precisa ser um passado muito longe, não. Até mesmo ali na década de 50, de 60, de 70, de 80, de 90. Ou seja, o que é do passado, muitas vezes, acaba por caducar no sentido de não ter mais valia, não ser mais importante, porque nós estamos vivendo novas antíteses, e essas antíteses nos trouxeram sínteses no senso moral que nos fizeram evoluir de tal maneira que essas coisas do passado já não funcionam. Há a pena de morte. A pena de morte existe há milênios. E me digam, serviu para alguma coisa? Nós matamos corpos e mais corpos e adiantou alguma coisa? Continuamos sufocados na pouca evolução moral. Então, a pena de morte, que sempre foi aplicada, demonstrou-se inócua. E a síntese disso é que vários países e estados a aboliram, porque, de fato, não compreenderam nela a eficiência das resoluções morais e educacionais do mundo. Então,
se a gente quisesse voltar com essa ideia de vamos fazer pena de morte para poder punir exemplarmente, a gente veria que isso vai servir como entrave para o progresso. E o espiritismo é completamente contrário à pena de morte. Então, o sistema judiciário, o sistema penitenciário vai ter que sofrer alterações importantes para que nós consigamos ressocializar esses indivíduos que são irmãos nossos, que se acometeram do crime, mas que de alguma forma precisam responder por eles, mas com mais humanidade, para que eles possam entender que existe uma outra metodologia que não é mais aquela do passado conservador e extremamente engessado nos preconceitos. Então, assim como a frenologia acabou, aquela que você olhava para as pessoas e dizia que determinados traços fisionômicos poderiam indicar que ele fosse um provável psicopata, isso tudo demonstrou-se ser pseudociência, falsa ciência, assim como a falsa ciência de que existem raças menos evoluídas do que outras e que agitaram as mentes fascistas e nazistas e trouxeram tanta desgraça para a humanidade que tivemos que resolver com a crise terrível da Segunda Guerra Mundial. Começar a resolver, né? Enfim, tudo isso demonstra que Kardec nos diz que nós vamos ter que romper com o passado preconceituoso, o passado estático, o passado com medinho de mudanças. Nós vamos ter que romper com esse passado em nome do progresso. E ele continua: faz-se preciso destruir tudo o que superexiste neles, o orgulho e o egoísmo. Que vem ao encontro da questão 785, dizendo que os maiores males que atravancam a sociedade são o orgulho e o egoísmo. Então Kardec diz que nós vamos ter que romper com essas coisas que eram tese no passado, mas que a doutrina espírita veio trazer a antítese, para que nós façamos uma síntese que desenvolva o senso moral na direção do amor. Continuando, portanto, nós podemos ver que Kardec insiste na tecla da evolução quando ele diz assim, que a nova geração não se comportará exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido um tanto, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento de regeneração. Então, só vai evoluir e transformar o mundo aquela geração que fez a síntese, que pegou a tese, viu que ela estava equivocada, pegou a antítese, viu que ela confrontava-se com a tese e que isso trouxe a síntese do amor. Não vamos conseguir evoluir se nós não fizermos esse movimento de evolução dentro em nós. E isso é muito importante para que nós entendamos que as crises que existirão nos convidarão a mudanças de paradigmas, mudanças de modelos que outrora eram conservados no preconceito e na tirania, e no medo, e na imposição de medo, e que agora vai ter que se resolver com outras questões, como o diálogo, como a educação, como a promoção do bem-estar social, com vistas para abraçar a todos num ideal de maior respeito às diferenças. Tudo isso faz parte de um projeto importante de síntese, porque nós já vimos o quanto o preconceito gerou guerras e problemas, nós já vimos o quanto a discriminação causou de problemas, e agora nós temos que promover a síntese, a mudança. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente. E aí nós vemos aqui de novo as crises mundiais. Esse não é o pior tempo da Terra. Já tivemos coisas muito piores, como as guerras imperiais, o próprio absolutismo, as cruzadas, que foram terríveis, ditas guerras santas, mas que de santas não tinham nada, com cavaleiros templários que nós olhamos com algum tipo de galanteio, achando bonitinho, mas que eram verdadeiros monstros e guerreiros
inescrupulosos e extremamente violentos, matando à torta direito, impondo cruzes em seus peitos, fingindo serem religiosos ou em nome do cristianismo, mas matavam com afiadas espadas e com pontiagudos escudos preparados para matar e destruir corpos. Também tivemos as pestes da Idade Média, tivemos os séculos de Inquisição, foram mais de 5 séculos de Inquisição, somando-se aqui a espanhola com a portuguesa, com a protestante. Quantos prejuízos morais não trouxeram, quantas crises trouxeram para nós todos esses episódios, e até hoje vivemos as consequências funestas. Tivemos a Revolução Francesa, a Revolução Russa, tentando dar soluções a crises que também existiam. Tivemos as guerras mundiais, a primeira e a sua continuidade, a segunda. Portanto, isso nos faz lembrar de novo daquela definição chinesa do termo crise, né? É o Wei-Ti, que é exatamente ponto crucial, ponto crítico que nós precisamos tomar decisões de mudança. E é o que nós temos tentado fazer. Tomar decisões a partir de crises para que nós não a repitamos, não a permitamos regressar. Então, nossa visão tem que ser uma visão projetada para adiante. Porque se nós ficarmos olhando para trás o tempo todo e falando, ai, como nós fomos maus, como nós fomos cruéis, como nós fomos ruins, como eu pequei, como eu errei, nós não vamos tracejar um plano de recuperação para abençoarmos o futuro com as melhores decisões, para evitarmos crises. Então, é importante que nós entendamos que nós temos que olhar para frente, não mais olhar para trás. Olhar para trás significa depressão, significa angústia, significa ansiedades desnecessárias. Olhar para frente significa projetar, sonhar, articular a vontade na direção de um plano que é melhor do que a crise e ora nos convida a tomarmos essas decisões. Então, é muito importante que pensemos nisso com muito carinho. Continuando, portanto, nós vamos ver que havia uma história que deixa bem claro para a gente entender a questão da crise, um monge japonês, um sábio japonês que viajava com o seu aprendiz e saíram do templo para viajar longamente pelas terras japonesas. Depois de muito tempo, eles queriam passar aquela noite num lugar mais seguro do que é o relento novamente. E encontraram uma casinha no meio do nada, muito humilde, muito simples, muito pobrezinha. E lá chegando, descobriram que morava uma família. E essa família tinha pouquíssimas posses, vivia muito precariamente. E o sábio japonês então perguntou para eles, como é que vocês conseguem viver aqui no meio do nada e conseguem de alguma forma estarem vivos ainda? E eles responderam que viviam com uma vaquinha. E essa vaquinha magrinha dava a eles leite e com um pouco do leite que tinham, faziam queijo e às vezes, quando era possível, vendia a sobrinha do queijo na cidade, mas era muito pouquinho e a vaquinha, portanto, era para eles todo o sustento. À noite, o sábio pediu para que o seu aprendiz fosse até a vaquinha lá fora, na madrugada ainda, onde todos dormiam, pegasse a vaquinha e jogasse a vaquinha no precipício, simulando a morte, simulando não, articulando, providenciando a morte da vaquinha, que era o sustento daquela família. Ele o fez, ficou bastante triste e aquela culpa o carcomeu durante muitos anos até que ele resolveu voltar ao vilarejo. Então, depois de muito tempo, ele volta ao vilarejo, não, aquela casa. E quando chega lá, descobre que tem uma cidade erguida ao redor daquela humilde casinha que nem existia mais. Ele, muito triste, pensou, certamente a família definhou e morreu até o fim. E ao perguntar ao mordomo da casa principal da cidade, descobriu que aquela família continuava viva sim, e que ela era
de grande proeminência naquela cidade que se formou ao redor das atividades que eles faziam. E assim, quando o aprendiz foi ter com a família, descobriu que a família, após a morte da vaquinha, descobriu que sabia fazer carpintaria, que um dos filhos foi estudar na cidade, o outro filho desempenhou atividades de culinária e se tornou um importante cozinheiro na ocasião. A outra filha desenvolvia enfeites, enfim, o outro mexeu em artesanato. Eles acabaram descobrindo outras qualidades que nem sabiam ter porque viviam sob a proteção conveniente daquela vaquinha. Mas ela morreria de qualquer jeito. Então essa história passa para nós exatamente como isso. Às vezes a vida nos traz uma crise que nos priva de determinadas coisas, justamente para que nós aprendamos que nós temos outras virtudes, que nós temos outras competências. E é com essas outras virtudes e competências que nós podemos evoluir muito mais. Então, traduzindo de uma maneira mais filosófica, vivíamos uma vida ali agarrado na tese de que a vaquinha nos daria tudo. Vem uma antítese que a vida nos dá, que é a morte da vaquinha. E a partir daí nós temos que fazer uma síntese. E nessa síntese descobrimos que nós temos capacidade de ir muito mais além do que achávamos, quando, pelo comodismo e pelo medo de enfrentar o novo e as mudanças, estávamos estagnados nas superstições e nas instâncias da paralisia, da preguiça espiritual. Então, tudo isso é importante para que nós entendamos. Trouxe também para darmos uma cor mais poética à nossa conversa de hoje, um poema que eu fiz e foi musicado pelo Henrique Silva, e que diz mais ou menos assim a respeito da harmonia da fé que nós temos que ter, e principalmente diante de crises. Diz assim: quando chegamos aos nossos limites, Jesus expande infinitos horizontes. Lágrimas passadas nas horas mais tristes, mas novas chances brilham defronte. A coragem dá passos mais firmes. Tempestades trovejam bem menos. Um novo olhar melhor entende as crises. Dores saúdam sorrisos serenos. Nossos pés mudam caminhos nas sandálias arrebentadas. Nossos braços nunca sozinhos tornam ruínas em novas estradas. Assim cantamos canções renovadas, no compasso que a luz produz, e as conquistas em notas afinadas na harmonia da fé em Jesus. Então, e dessas crises e outras tantas que se nos apresentem, nós mantenhamos a fé total de que temos um amigo, temos um irmão mais velho que nos orienta, que nos traz divinas e importantes luzes para que nós enfrentemos com mais garra o aprendizado que as crises querem nos trazer. Entendamos que a crise vai ficar até que nós consigamos superá-las com o uso de nossa inteligência e tomando as melhores decisões que pudermos, que tivermos condições dentro de nossa pequenez. Mas é preciso que nós evoluamos cada vez mais, transformando ruínas de outrora em estradas para as quais jornadearemos para o futuro de realizações dentro de nossas possibilidades. Para que, como disse o poema, nós possamos entender que as tempestades vão trovejar bem menos se nós nos equiparmos com coragem e passos mais firmes, e que nós olharemos as crises então como companheiras e advertências importantes, não de um perigo iminente,
mas elas nos advertem: você tem competência para vencer-me e vencer-se, e com isso ir muito mais além do que tem ido até então. Portanto, a gente encerra a nossa conversa de hoje com essa mensagem de potência, de que você vai conseguir levantar de sua carroça e tirá-la dos lodaçais que, porventura, as crises tenham feito a nossa paralisia momentânea. Então, vamos aproveitar para fazermos uma prece que vai acalentar os nossos corações, dizendo a Jesus as seguintes palavras: Senhor, muitíssimo obrigado por todas as crises que nos visitam, nos convidando a sermos cada vez melhores, a sermos mais potentes na crença em nós mesmos e, sobretudo, na fé, que é a certeza de que estás conosco e que nos tirará dos mares revoltos quando tivermos coragem de estarmos também sobre as águas das dificuldades. Ajude-nos, Senhor, a olhar para as crises como verdadeiras oportunidades de sermos mais do que estávamos sendo até então, rompendo com pensamentos arcaicos, rompendo com medos atávicos e preconceitos castradores, para que nós possamos dar voos muito mais altos até o amplexo contigo. E então, Senhor, nos permita termos essa coragem para que enfrentemos as crises como verdadeiros cristãos, cantando hosanas, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Muito obrigado. E assim, encerramos a nossa conversa de hoje, esperando que todos tenham dividido conosco e trocado conosco informações importantes para vencermos as crises. Muito obrigado a todos.